Olá! Boa noite a todos. Muito feliz, estamos fechando a nossa semana aí com chave de ouro. Mais uma live dessa semana. Essa semana foram assim temas interessantíssimos, né? Na terça-feira, nós conversamos sobre criança birrenta, falamos sobre a birra. E a nossa live ficou muito legal. Os pais participaram, fizeram trocas, foi muito bacana. Agradeço de coração a participação de todos, a interação de todos. Isso enriquece muito esse momento nosso, que é um momento de troca. Hoje nós estaremos falando sobre crianças impacientes. Sabe aquela criança ansiosa, impaciente? Pois é. Olá, Marvel, boa noite, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à live de hoje. Hoje foi um dia, tô toda suja de tinta, gente. Hoje foi um dia, assim, de trabalho, assim, olha, tô com a marca das crianças. E eu fico muito feliz de poder fechar essa minha quinta-feira realizando essa live com vocês. Com um tema tão importante, né? E tão importante e tão necessário, né? Para a gente poder refletir, para a gente poder pensar sobre determinadas situações. Olá, Rafaela! Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos. Bom, como eu falei, né? O tema hoje é impaciência. A impaciência, gente, é algo extremamente normal nas crianças pequenas. Sim, só que a gente precisa, desde os primeiros anos de vida, tá? A gente precisa desenvolver o senso de paciência nessas crianças. Ensinar essas crianças a esperar, né? A persistir nos jogos, nas brincadeiras. Já viram aquelas crianças que estão ali brincando, de repente, joga tudo? Não quer mais brincar? Perde a paciência? Isso é um trabalho que a gente precisa fazer. Então, a gente precisa ensinar essas crianças a insistir, a persistir nesses jogos, nas brincadeiras, mesmo que seja um desafio para ela. Então, a gente faz isso desde que a criança experimenta, desde que a criança engatinha, começa a pegar as coisas, a tocar, a sentir, a experimentar. E aí, como eu sempre digo, gente, a infância é a fase mais importante na vida da criança. É a fase que vai refletir, ó, lá na frente. Então, a criança, ela precisa aprender a lidar com essas dificuldades, ela precisa aprender a lidar com as frustrações, ela precisa aprender a lidar com esses atrasos inevitáveis, ela precisa aprender a ouvir não, não é verdade? Deixa eu ver aqui, o pessoal tá dando boa noite. Olá, Daiana, Hilda, Roberta, Júlia, Carla, Adriana, Regina, Leandra. Fico muito feliz. E fico mais feliz ainda quando eu vejo as mamães que estão aí já me seguindo, aí acompanhando, né, todas as lives. Sinal de que essas lives estão sendo produtivas, né, estão sendo muito boas para vocês. E ó, gratidão, gente. Muita gratidão. Muito obrigada aí por vocês estarem com a gente aí, né, com esse... acompanhando, querendo, né, cada vez mais ser mães melhores, não é verdade? Fico muito feliz. Olá, Michele, boa noite. Carla, tudo bom? Ei, Raquel, tudo jóia? Então, gente, hoje o nosso tema é sobre impaciência, sim, aquela criança impaciente, ansiosa, e aí a gente fica às vezes sem saber o que fazer, né? Ela às vezes tem um rompante, assim, uma atitude que a gente fala, e agora? O que vou fazer? É isso, tudo bom? Então vamos lá? Vamos iniciar? Oi, Lidiane! Obrigada aí pela participação também. A Lidiane é uma mãezona, mãe de um dos meus pacientes, está sempre acompanhando. E eu fico muito feliz, Lidiane. Olha, você merece os parabéns, tá? Porque você coloca tudo em prática e a gente vê claramente o resultado, né? Como tem sido positivo, como o seu filho tem crescido, como ele tem desenvolvido. Nossa, eu fico muito feliz. A cada atendimento que eu faço com ele, eu me surpreendo ainda mais, tá? Bom, gente, então vamos lá. Como eu disse, né, a impaciência é uma coisa muito normal nas crianças, muito.
mas a gente precisa desde cedo estar aí trabalhando essas questões com essa criança, desenvolvendo, né, essa questão do esperar, né, de aprender a ouvir não, a lidar com essas frustrações. Hoje a gente vê umas crianças aí com muita dificuldade em lidar com essas dificuldades, lidar com essas frustrações. As crianças de hoje em dia, gente, são muito diferentes das crianças de antigamente, né? Ainda mais hoje com a tecnologia, né, com essa eu falo que são as crianças digitais, né? Fica mais difícil ainda, né? E com isso elas estão se tornando ainda mais impacientes. Vocês concordam, gente? Nós éramos muito diferentes, não é verdade? Olá, Valderez, Graciela, tudo bem? Não é verdade? Como nós éramos diferentes, né, antigamente. Como a gente se comportava diferente. As nossas brincadeiras eram diferentes. E aí isso nos preocupa muito, porque a gente precisa realmente ajudar essas crianças a desenvolver as habilidades necessárias. E muitas dessas habilidades, ó, são deixadas para trás por conta aí dessa realidade que a gente vive hoje. É importante, gente, ressaltar que não é uma questão assim de eu ser contra, tá, ou a favor da internet. Me entendam. Eu penso da seguinte maneira, que tudo em exagero faz mal, tá? Eu sou muito grata à tecnologia e à internet, porque graças à tecnologia e à internet eu tô aqui, próximo de vocês, podendo fazer essa troca, podendo estar contribuindo, fazendo aquilo que eu mais amo nesse mundo, né? Que tá assim, nessa caminhada junto com vocês, mães. Né? Como eu sempre falo, eu sou mãe, eu sei, eu sinto a mesma coisa que vocês sentem. Eu entendo a dor de vocês, eu entendo a preocupação de vocês, porque eu também passo por isso. Eu tenho 3 filhos, são 3 crianças completamente diferentes. Então eu sei como está sendo essa quarentena, eu sei como está sendo essa vida nossa, né? Diferente daquilo que a gente viveu, né, no início do ano. Ontem, por exemplo, os meus filhos sentem muito a minha falta. Tem dia que eu trabalho, eu tô até agora no consultório, né? Eu vou terminar agora a live e vou para casa ver meus filhos. E aí eu chego em casa, eles querem atenção, eles querem brincar. Ontem eu ainda estava trabalhando, né? Só que em casa, no computador, o meu filho de 4 anos estava brigando com sono. Ele bocejava, quando eu olhava, ele diminuía, assim, escondia o bocejo, eu morria de rir. E aí eu falava, vai dormir, meu filho. Não, você tá com sono, filho. Tô não. Você quer colinho pra dormir? Quero. Então, olha só. Ele na hora que eu ofereci o colo, eu falei, eu quero seu colo pra dormir. Porque a criança sente a nossa falta. Então, eu sei o que vocês passam, eu sei como que tá sendo essa rotina, esse dia a dia. Não é fácil, mas vamos acreditar que nós somos super mães, tá? E somos capazes. E aí, gente, como eu disse, não é uma questão de eu ser contra ou a favor, tá? Como eu falei, tudo exagero faz mal. Internet demais faz mal. E essa falta de controle da internet, dos eletrônicos, né, na vida dos nossos filhos, é muito prejudicial. E na maioria das vezes, nós não enxergamos isso. Tem um texto que eu gosto muito, eu gostaria muito de compartilhar com vocês, que é um texto de uma terapeuta, ela chama Denise Dias, tá? E ela fala, gente, exatamente, esse texto, inclusive, eu uso nas minhas palestras, usava, porque eu não tô mais fazendo palestra no momento, né, presencial, por conta aí desse isolamento social, que saudade. E aí eu sempre usava esse texto nas minhas palestras, porque é uma questão, assim, da gente refletir sobre a realidade que a gente vive hoje, tá? E aí ela fala disso, exatamente dessa impaciência, dessas crianças, né, e essa influência digital. Então vamos lá, eu vou compartilhar esse texto com vocês. Dormem na cama dos pais até quando querem. Largam a mamadeira e chupeta quando querem. Só comem o que querem. E daí? Que mal faz? Antissocial aos 11 anos. Melhor celular a cada Natal. Surdos com seus fones de ouvido. Centenas de amigos virtuais. Não pensam nos riscos. Festa social? Só se for top, senão nem vou. Alto grau de exigência. Conseguem tudo o que querem. E daí? Que mal faz? Os pais não precisam brincar. O celular faz isso. Os pais não precisam buscar nas festas. O Uber faz isso. Os pais não precisam cozinhar. O iFood faz isso. Os pais não precisam nem educar. A escola integral faz isso. E daí? Que mal faz?
Nem pensam que tudo que o filho quer é um puxão de orelha, uma bronca. Hoje não é dia de festa, vai comer comida que presta. Criar filhos está mais fácil, mais cômodo. Afinal, a criança resolve tudo com cliques na tela. E daí? Que mal faz? Ler para filhos? Cantar música? Fazer cafuné? Luxo para poucos. Os pais estão desconectados. Precisam de ajuda, mas só aceitam quando a bomba explode. Pais e filhos sobre o mesmo teto, mas o diálogo zero. Nem um filme juntos. Mas sempre consegue aquela selfie da família perfeita. Afinal, o que importa é mostrar que é feliz e ter 1000 curtidas. Mal sabem o que é um jogo de tabuleiro. Pensar virou coisa que dói. Fazer criança pensar parece fazê-la sofrer. E o que você quer ser quando crescer? YouTuber, blogueira, vlogueira, digital influencer, estudar, entrar para a faculdade, se especializar. Imagina, eu não sei esperar. Não sei ouvir não. Não sei o que é frustração e rejeição. Culpa de quem? Ops, não se pode falar nisso. Não pode é mais nada. Não pode dar pomada, não pode falar alto, nem pé com a criança. Não pode castigá-lo, não pode nem falar não. E o tempo vai passando, os filhos vão crescendo, drogas e suicídio aumentando, querem tudo para já. Bem no esquema, venha a nós ao vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E ai do adulto que não disser amém. Gente, estamos vivendo esta realidade e a gente precisa muito intervir nessa realidade. Olha, eu sei que você, né, mãe, se preocupa com o tempo que o seu filho vive na internet, se preocupa com essa frequência, né, que ele vem jogando os games, e a maioria dos jogos a gente sabe que são violentos. Eu sei que você se preocupa com o futuro do seu filho, se preocupa com o conteúdo que seu filho acessa, mesmo sabendo e tendo a noção do que ele acessa, não é verdade? Só que essa criança, ela tem acesso a qualquer coisa. O acesso a qualquer conteúdo se torna fácil demais, em apenas um clique. Os nossos filhos, gente, vivem no celular. Passam muito mais tempo na internet, como nós. A gente nem tinha celular, não é verdade? E aí, a internet, ela responde de forma muito rápida para essa criança. Pra gente. Não é verdade? Então, como nós vamos desenvolver a paciência com essa realidade que a gente vive hoje, gente? Ser mãe é uma tarefa muito difícil, né? E realmente, Daiane, você tá certa, não tem receita certa. Mas é sempre bom essa troca, assim. Trocar experiência. Isso faz com que exista mais possibilidades, né, de tentativas, de sugestões, enfim. Bom, e a gente precisa muito não criar os nossos filhos, mas educar. Educar é diferente de criar, né? Então a gente precisa pensar no melhor para ele, e a gente precisa pensar em que atitude tomar, não é verdade? Bom, e aí é onde entra essa questão do perfil, né, dessa criança impaciente, né? Eu sei que muitas mães, gente, chegam para mim e conversam, né, comigo de forma meio que... Sabe quando você chega para alguém desesperada, se sentindo assim, perdida, sem saber nem por onde começar? Exatamente isso. Eu percebo que as mães vêm a mim fazer perguntas, tirar dúvidas, pedir ajuda de uma forma mesmo assim, tipo, eu não sei nem por onde eu começar, o que eu faço, Natália? E aí com isso, gente, nós também ficamos impacientes, né? Com isso a gente fica totalmente sem paciência. E isso também vai nos desmotivar. Por quê? Porque a gente vai tentando e a gente não consegue o sucesso que realmente a gente quer, que a gente almeja, que a gente deseja. Não é verdade? E aí, por falar em paciência, nós vamos começar falando sobre
o perfil de uma criança impaciente? Qual é, gente, o perfil de uma criança impaciente? Coloca aí para mim uma palavra que defina para você uma criança impaciente. Se o seu filho é ansioso e impaciente, qual é a palavra que define o seu filho? Vamos ver aí o que vocês têm aí para me dizer em relação a isso. E aí, vou dar vou dar uma dica minha, tá? Assim, uma coisa que eu vejo. Criança impaciente é uma criança estressada, que tem irritabilidade, né? Que se irrita com facilidade. A gente, quando perde a paciência, a gente não se irrita? Pois é. E para vocês, o que é uma criança impaciente? Ninguém aqui tem filho impaciente, hein? Ninguém aqui tem filho ansioso. Eu tenho, gente. Eu tenho filhos. Assim, impacientes, ansiosos, querem tudo pra já, tudo pra ontem, não é verdade? A criança, gente, que tem um perfil de criança impaciente é aquela criança que é mais estressada, ansiosa, aquela criança angustiada. Sabe quando você fica com aquela angústia de fazer alguma coisa, de ter aquela coisa? É uma criança apressada, faz tudo correndo, tudo na pressa. É uma criança aflita. É uma criança que tem um excesso de vontade por alguma coisa. É uma criança que interrompe inúmeras vezes. Ela vai te interromper inúmeras vezes, porque ela quer a tua atenção aqui, naquela hora, sabe? Ela não sabe esperar. Ela quer tudo para ontem. São crianças também que não gostam de atividades que exijam esforço mental. São crianças inquietas, crianças impulsivas. Olha quantas características, gente. Crianças que apresentam, como eu disse, uma certa irritabilidade, elas se irritam com facilidade. E vocês conseguem enxergar algumas dessas características nos filhos de vocês? Vocês se deparam com isso, né? São crianças que choram à toa. Deixa eu ver aqui o que vocês colocaram. Criança nervosa, fala em voz alta. Exatamente. A voz alta aí é uma coisa interessante, porque a criança impaciente, ela já fala com autoridade na voz, né? Ela tem um tom autoritário, ela já fala alto por si só. E é onde a gente precisa trabalhar essa questão de, opa, vamos diminuir o volume, calma, né? Ele quer tudo na hora, né, Lu? É assim mesmo. E aí, sabe o que a gente tem que fazer? Aguenta aí que eu vou te dar umas dicas boas, tá? Pra você fazer, pra você aplicar com o seu filho. É uma criança estressada, que grita, irritada, chora à toa. Deixa eu ver mais o que vocês colocaram aqui de diferente. Quer tudo na hora. Meu filho é paciente, quando ele quer alguma coisa, logo como ele sempre fala. Então, gente, quer atenção. Criança impaciente, ela quer atenção o tempo todo, né? Então, e aí, vamos entender, gente, o que influencia essa impaciência? Será por que seus filhos são impacientes? Vocês já pararam para pensar? Já se perguntaram por que o seu filho é impaciente e ansioso? Então, vamos lá. Eu vou dar, assim, eu selecionei, assim, algumas sugestões em relação a isso, né? Algumas causas, vamos dizer assim. Existem muitas, mas eu peguei as principais para vocês, tá? Então, vamos supor, a primeira é o acesso rápido. Lembra que eu falei da internet, que tudo se resolve num clique? Pois é, o acesso rápido a tudo, a internet é um exemplo, assim, fidedigno disso, tá? Uma outra questão também é a sua resposta rápida para ele, para as necessidades deles. Ou seja, tudo que ele te pede, você faz prontamente na hora. Você para tudo que você está fazendo seu e dá preferência para ele. Então, essa sua resposta rápida para ele também vai ajudar, vai contribuir para que ele continue impaciente. E aí, a hora que você não conseguir responder prontamente por algum problema, alguma coisa, alguma dificuldade, né, algum empecilho que surgiu, ele vai entrar em crise. E aí é onde acontece a birra, pirraça, né, o choro, enfim. A falta de interação também com o outro, gente. Eu sei que hoje nós estamos vivendo em isolamento social, mas essa falta de interação, esse isolamento de outras crianças já acontece há muito tempo. Existem crianças que se isolam, que preferem ficar no quarto no videogame, que preferem ficar em casa. São crianças que não gostam de interagir com outras crianças, de ir para uma pracinha, né? As crianças, elas gostam de se isolar.
Elas ficam mais isoladas, ficam o tempo todo no celular, preferem o celular do que o coleguinha. Olha que interessante, uma vez eu estava no restaurante e aí tinha uma mesa de jovens. Eu falo assim, uma mesa de jovens, eu me sinto até velha, né? Uma mesa de jovens. E aí eu tava com meu marido e eu falei com ele assim, amor, olha só que engraçado. Os jovens tudo ali na mesa, era uma mesa com bastante jovens. Eles conversando pelo celular. Eles estavam na mesa e eles estavam todos, sem exceção, com o celular na mão digitando. E aí eu fiquei falando, gente, na minha época não era assim. Como a gente conversava, como a gente se divertia, como era bom. Às vezes eles estão perto fisicamente, mas eles estão longe, eles estão com a cabeça lá longe. Então realmente assim, é um complicador isso, né? E aí, gente, uma outra coisa também que influencia muito são as nossas atitudes. Como eu sempre falo, nós somos espelhos, né? O nosso filho ele vai refletir o nosso comportamento. Vocês sabiam, por exemplo, que pais impacientes costumam criar filhos impacientes? Primeiro, por quê? Porque se ele é um pai impaciente, ele quer atender logo as necessidades do filho, ele quer já acabar com aquilo ali, né? E segundo, porque ele acaba servindo de modelo, de exemplo. A criança limita muitas coisas que a gente faz, que a gente fala, as nossas manias. Quem tem filho pequenininho, observa a criança brincando de casinha, é muito engraçado. Até as coisas que a gente fala, às vezes, quando a gente vai dar uma bronca, elas falam a mesma coisa com as bonecas, tá? É impressionante. É o reflexo, tá? Não tem... É exatamente assim. E eu já disse várias vezes, né, nas lives eu falo que o nosso comportamento, ele reflete muito nesse comportamento das crianças. Então, por isso, a gente precisa ter cuidado e nos policiar muito. Ok? Até aí, tudo bem, gente? Tá fluindo? Oi, Jaqueline, tudo bom? Então, Vânia, sua filha te pede 20 vezes a mesma coisa, né? E aí você vai falar pra ela assim, olha, se é uma coisa que você não concorda, Vânia, não dê. Não deixa ela te vencer pelo cansaço. Se é uma coisa que você acha que vai prejudicar ela, que não é bacana, não dê. E seja claro com ela, seja verdadeira. Olha, eu não vou deixar porque eu não acho que isso é bom pra você. Porque as crianças têm o hábito de perguntar por quê, né? Por quê, por quê, por quê? E aí você precisa ser sincero com o seu filho. Então, se você não concorda, se você acha que aquilo não é bacana, você vai falar, ó, não é bacana por isso. Seja franco, não minta, não inventa as coisas, tá? E aí já fala mesmo, fala, olha, não adianta insistir porque eu não vou te dar, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma perguntinha interessante. A minha tem 1 aninho e já percebo que ela é impaciente. É verdade. A Tatiana Maia também. Então, gente, as coisas, essas características, né? Essas coisas que eu falei para vocês são muito presentes na vida dos nossos filhos, né? É desse jeito mesmo. E aí, bom, a gente já falou aqui, né, sobre o perfil da impaciência, sobre as causas, né, dessa impaciência. E aí agora vem a melhor parte dessa live, né? A gente trouxe o problema, não trouxe? Mas agora a gente vai trazer a solução. A gente vai tentar colocar aí essas dicas que eu vou dar hoje para vocês em prática, para poder a gente ir minimizando essa impaciência, ensinando o nosso filho a ter paciência, ensinando o nosso filho a aprender a esperar, mesmo que seja um pouquinho tempo. Sabe aquela história de que a gente começa degrau por degrau? É exatamente assim, tá? Então, o que nós devemos fazer para poder diminuir e acabar, né? Porque a gente vai diminuindo, numa hora a gente acaba com essa impaciência. E acabar com essa impaciência dos nossos filhos. Primeira coisa, gente, é dar exemplo. Sim, a gente precisa se controlar, ter mais calma, dar exemplo ao nosso filho. Até o fato da gente também querer dele algo na hora vai fazer com que ele continue sendo impaciente. A gente não tá sendo impaciente com ele, ele vai fazer a mesma coisa, tá? Outra coisa, realizar atividades físicas, brincar com o corpo, isso é muito bom. Eles precisam gastar energia. Criança ansiosa, impaciente, tem energia, tá? Tem energia ali, ó, sobrando. É claro, lembrando, como eu sempre falo, tudo exagero faz mal. Então, aquela mãe que quer acabar com a impaciência, com a agitação, né, com a hiperatividade do seu filho, não adianta você colocar ele todo dia fazer atividade física, encher ele
de tarefas, porque ele vai se agitar mais ainda. Se você passa daquele limite, você causa um comportamento assim inverso do que você desejaria, né? Do que você deseja, tá? Utilizar também exercícios de respiração. Tem crianças que fazem yoga, existem muitas atividades de respiração, brincadeiras que trazem, né, a criança para o seu eixo, né, para o seu ponto de equilíbrio. Então, trabalhar a respiração. E esse trabalhar a respiração, gente, é interessante, porque até mesmo na hora que a criança chega para você esbaforida, falando, sabe, agitada, você respira, meu filho, eu não tô entendendo nada que você tá falando. Puxa pelo nariz e solta pela boca. Agora você fala com calma o que você quer. Então isso também é um exercício. A criança aprende a te pedir. Sabe aquela criança pequenininha que vai te pedir as coisas e te pede chorando? E aí você fala pra ela, fala direitinho que eu não tô entendendo, você tá chorando. A criança, gente, por mais pequena que seja, ela é uma criança muito esperta, muito inteligente. Então a gente pode dialogar de forma muito tranquila com ela, tá? Uma outra coisa também que a gente não deve fazer é anunciar os acontecimentos com muita antecedência. Sabe aquela coisa assim, você vai levar seu filho na casa da madrinha, ou vai levar seu filho para passear em algum lugar, e aí tipo um mês antes, uma semana antes você fala para a criança vai ficar ansiosa, vai. Com certeza. Isso vai aumentar ainda mais a ansiedade do seu filho. Então, deixe para falar com pouquíssimos dias de antecedência. Né? Vai chegar na quarta-feira, quinta-feira, esse final de semana a gente vai lá na casa da Dinda, vai lá na casa do primo, vai na pracinha, enfim. Tá? Evite, não anuncie os acontecimentos com muita antecedência, porque isso também vai deixar seu filho mais impaciente, mais ansioso, ok? Outra coisa, gente, ofereça às crianças desde pequenininhas, tá? A pequena espera. O que é a pequena espera? É você, quando ela te pede alguma coisa, você vira para ela e fala assim: mamãe vai pegar, só um minutinho. Não é que você vai deixá-la ali meia hora esperando, gente. Mas ela tem que entender que não é na hora, tá? É claro que existem coisas, por exemplo, a criança tá chorando, querendo dormir, com sono, querendo um colo. Você não vai fazer a criança esperar. Ela já tá ali enjoadinha. Você vê que é uma questão fisiológica, né? Não é uma questão de teimosia, mimo, enfim. Né? A criança tá com xixi, tá com cocô, você não vai fazer a criança esperar. Né? Essas questões não. Mas para essas questões de necessidade de algum material, de alguma coisa, né? Até assim da mamadeira, se é uma criança um pouquinho mais, não bebê, mas uma criança mais velha que ainda mama, por exemplo, você pega a criança e fala, então vamos lá fazer o mamar. Para ela entender que existe um processo, entendeu? Que não é o mamar, ele não surge do nada, né? Não é uma mágica, né? Você vai fazer o mamar para ela. Então, ele precisa entender que existe ali um momento de espera, tá? Uma outra coisa também importante, gente, é ensinar o seu filho a pedir as coisas. Lembra que eu falei que a criança ela já pede de forma autoritária, sabe? Falando alto, impondo, mandando. Então, ensine seu filho a pedir. De que maneira? Peça para ele repetir, de forma calma, educada. Às vezes lá em casa chegam, mãe, mas não sei o que. Eu falo, peraí, não tô entendendo nada que você tá falando. Repete com calma. Porque às vezes eles esquecem, gente, que nós somos a autoridade da casa. Eles precisam nos respeitar. E aí, se a gente deixa essas crianças pequenininhas agirem dessa forma com a gente agora, eles vão agir assim da mesma forma. Uma criança de 1 ano que fala brava com você, você fala, ai que bonitinho. Uns falam, nossa, ele tem personalidade, né? E aí eu quero ver essa criança com 11, 12 anos de idade falando desse jeito com você, se você vai gostar. Você vai gostar que seu filho grite com você? Que seu filho adolescente fale com você com um tom de autoritário? Não vai, gente. Então a gente precisa podar isso desde pequenininho. Aquilo que é bonitinho de muito cedo pode ser muito feio mais tarde, tá bom? Outra coisa também importante, gente, é cumprir com as promessas. Se você disse só um minutinho que eu já faço isso pra você, faça. Se você falou pra ele assim, só um minuto que a mamãe já vai te ouvir, escute o seu filho, tá? Não fale coisas que você vai fazer e não cumpra, porque ele vai deixar de acreditar em você. E aí, quando ele te interromper no meio de uma conversa, quando ele quiser a sua atenção, não adianta você falar, espera um pouquinho, mamãe já vai, porque ele vai falar assim, você não vai me ouvir. Ele vai, no inconsciente dele, ele vai pensar, não, ela não vai. Da outra vez ela falou e não me ouviu, não me escutou, não fez pra mim o que eu tava pedindo. Então, a gente precisa cumprir aquilo que a gente fala, tá? Beleza, gente? Tem mais dicas aqui, tá?
Tá fluindo aí? Ele pode ser impaciente ou estar impaciente? Tatiana, depende, porque assim, a criança, ela por si só, ela já é impaciente, tá? A criança pequenininha, ela já é impaciente, por isso que desde pequenininha a gente tem que ensinar essas pequenas esperas. Mas ele também pode estar passando por uma fase, dependendo da idade, e estar impaciente. Talvez por um comportamento nosso, talvez por uma situação que ele está vivendo, de estresse. O estresse torna a pessoa impaciente. Então isso tem que ser assim observado. Tem que ver se isso já vem desde pequenininho ou se isso surgiu. Se isso surgiu em algum momento, ele pode estar impaciente. Mas se isso já vem acompanhando o seu filho desde pequenininho, ele já vem trazendo essa impaciência. E aí é hora da gente dar uma podada, tá? Às vezes a gente fala e ele se faz de surdo. Se eu falo que as crianças às vezes ficam, não tem, alguém já viu aquele desenho, O Grande Mundo, é o grande? O Fantástico Mundo de Bob. É basicamente isso. É o Fantástico Mundo de, aí você pensa aí no nome do seu filho. Porque tem hora que eles ficam mesmo lá no mundo de Nárnia, né? Eu tenho uma mãe de paciente que ela fala, tá lá no mundo de Nárnia. E aí eles parece que eles se desconectam, né, de toda a sua volta. Mas às vezes a criança não quer ouvir, tá? Ela faz isso ou por uma distração mesmo, ou às vezes ela não quer ouvir, ela não quer aceitar esse comando, essa chamada de atenção que você está fazendo. E aí o que você precisa fazer? Toca no seu filho. Põe a mão no ombro do seu filho, põe a mão no rosto do seu filho, chama a atenção dos olhos dele para você, para que ele possa te escutar. Não fale com ele olhando para o outro lado, porque vai entrar aqui e sair aqui. Esse toque é importante, esse chamar é importante, tá? Pelo amor de Deus, meu filho nunca tinha tido uma crise dessa. Ele é autista, ele grita muito. Ô Maria Célia, o que acontece? A criança que tem o transtorno do espectro autista, né, o TEA, eles têm ali uma questão comportamental. E aí algumas coisas incomodam, tá? E depende, é claro que assim, não existe um padrão, cada autista é de um jeito. Eu falo isso porque eu atendo crianças autistas e os meus pacientes são diferentes. Normalmente eles se incomodam, às vezes, até com o som, até o tom da nossa voz. Então, eles perdem o controle. Eles perdem o controle, sim. E aí, no seu caso, Maria Célia, a intervenção é um pouco diferente, porque a gente precisa ter o jogo de cintura e trabalhar com um pouco de motivação. E aí existem algumas técnicas que a gente utiliza com a criança com TEA para poder convencer ela de fazer determinadas coisas, de seguir umas regras. Então, existe ali todo uma técnica, né, que a gente utiliza para poder acalmar essa criança, tá? Mas existem algumas técnicas também que eu vou falar aqui para vocês que você também pode utilizar com ele, tá bom? Às vezes ela não aceita não e grita, fica muito nervosa. Ô Vânia, essa questão do não aceitar ou não, de não saber lidar com frustração, é uma coisa também que já vem da criança desde pequenininha, e a gente tem que ensinar. E a gente tem que deixar a criança chorar, e aí não ficar ali assistindo o choro da criança. Você vai, fala, você orienta, e aí você viu que ela não vai se machucar, não vai acontecer nada, você vira as costas e sai. Porque ela vai querer te vencer pelo cansaço, tá? A criança, ela vai utilizar dessa ferramenta, que é a ferramenta que ela tem em mãos, para poder realmente conseguir o que ela quer, tá bom? Esse aprender a ensinar a filha a ser paciente é um trabalho mesmo assim de degraus. A gente vai aos pouquinhos e a gente vai conseguir sim, com certeza, tá? Eu falo isso porque eu já consegui assim muitas melhorias, tanto com o paciente quanto com os meus filhos, que realmente eu falo que com os filhos é muito mais difícil, né? A gente resolve o problema de todo mundo. E os nossos filhos acabam sendo os últimos problemas a serem resolvidos. Sabe por quê? Porque nós somos mães. É diferente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui interessante. Minha sobrinha de 13 anos é mega ansiosa. Como fazemos? Ô, Mônica, tudo bom? Então, a criança que tem 13 anos, a adolescência é uma fase muito complicada, muito complexa, tá? Porque, assim, é um boom de hormônios, é uma questão
emocional, mas que eles juntam estresse com tudo que você possa imaginar. E aí, só que uma criança de 13 anos é uma criança que te entende, que sabe o que você está falando. Então você pode dialogar de forma muito tranquila com essa criança. E aí é uma questão de realmente bater na tecla, de conversar e tirar o foco, né? Assim, adequar determinadas situações para que ela aprenda a lidar com aquela espera, né? E assim, existem muitas atividades que são feitas para diminuir essa ansiedade, tá? Eu ainda vou dar mais algumas dicas para vocês, tá bom? O meu, quando era bebê, ele chorava e tremia de nervoso, ele é super estressado. Deixa eu continuar lendo aqui. Hoje ele tem 9 anos e tem que ser tudo do jeito dele. Então, olha só, Márcia, tudo bom? O que acontece? Se a gente cede da primeira vez, eles vão continuar isso para sempre. Por isso que se a gente ceder uma vez, a gente vai ter agora um trabalho dobrado para não ceder, para poder fazer com que ele entenda que não vai ser tudo na hora que ele quer, do jeito que ele quer, e ele não vai ter tudo o que ele quer. Tá? Então, essa questão do ceder, eu sei que às vezes a gente se sente numa situação assim uma situação desesperadora, né? Porque aí você está estressado, você trabalhou o dia todo, você está cansado, e aí dá vontade de você ceder para você não ter aquele choro na sua cabeça, aquela pirraça, aquela coisa que não é o que você gostaria de ver, não é verdade? Mas a gente precisa respirar fundo, ter calma e realmente ser firme, tá? O que eu falei na terça-feira é interessante, porque o que eu disse? A gente pode ceder aos caprichos, vamos colocar entre aspas, do nosso filho, sim, mas não na hora da birra. Na hora da birra, jamais. Tá? A gente precisa segurar o máximo que a gente pode. Um outro momento a gente pode fazer, né, o que eles querem, se for algo que a gente acha interessante, que não vai prejudicar. Mas na hora da birra, não, tá? Como lidar com a ansiedade de uma criança de 5 anos? Essas dicas que eu tô dando, Vânia, servem para todas as idades, tá? Para todas as crianças. Heitor é impaciente na hora de fazer as atividades escolares. Então, Lidiane, por que ele é impaciente? Ele quer terminar logo para ele poder brincar, né? Ele quer terminar a atividade para ele se sentir assim livre da atividade. Então, por isso que esse momento da atividade tem que ser um momento prazeroso, um momento em que você introduza de forma muito leve, sem muita cobrança, né? De uma forma assim mais voltada para o lúdico, para a brincadeira, né? E aquela coisa assim, fazer combinados. Ó, se você fizer a atividade hoje bonitinho, joia, depois a gente vai brincar, pensa numa coisa que ele gosta muito de brincar, e aí você se coloca para ele, fala, eu vou brincar com você. Ou a gente, sei lá, pensa em alguma coisa que agrade ele. Faz essa troca com ele, né, para mostrar para ele que se ele é legal, ele é recompensado, né, ele recebe coisa legal. Eu sempre falo, eu motivo muito os meus pacientes aqui. E eu falo, ó, hoje nós temos vários combinados, hein? Se você cumprir os combinados no final, a gente vai poder escolher, você vai poder escolher o brinquedo que você quiser. Porque aqui no meu consultório é muito brinquedo, né? É tudo colorido. Então eles ficam doidos para pegar tudo. E aí eu falo, ó, faz o combinado que no final eu deixo você escolher o que quiser. Aí eles querem massinha, eles querem aquela massinha de areia divertida, eles querem às vezes guache, eles querem... Hoje mesmo foi o dia da bagunça, tá? Minha filha tá ansiosa que até para ir ao banheiro fazer xixi ou cocô ela não quer esperar. Então, eu montei uma tabelinha, Vânia, muito legal para um paciente meu, até para trabalhar essa questão, né, de utilizar o banheiro, de tomar banho. E aí coloca no banheiro e eles vão colocando lá as gotinhas, né, quando é xixi é gotinha, quando é para escovar o dente. E isso é um hábito, você vai criando um hábito. Então a gente vai criando estratégias. E aí é legal você sempre estar perguntando também se a criança é pequenininha, igual você falou, acho que é 5 anos, né? E aí perguntar de vez em quando, quer fazer xixi, quer fazer cocô, tá apertada? Para poder a criança não segurar, porque essa ansiedade também, Vânia, vai muito dessa questão da criança segurar, e quando chega na hora ela não tá aguentando mais. E aí ela acaba fazendo xixi na calça, e às vezes a gente fica bravo com isso, né? Eu sei porque eu já passei por essa questão do desfraude e tudo, mas a gente precisa estar ali perguntando, porque isso também facilita. Porque criança ansiosa fazer xixi e cocô é porque ela tá segurando. Então observa se ela não tá segurando, tá? Ô Mirna, criança nenhuma sabe esperar, viu? As crianças não sabem, elas querem realmente tudo na hora. Então a gente precisa criar esse tempinho de espera.
tá? Mostrar para ela que as coisas, às vezes, muitas coisas que a gente faz demoram um tempinho. Não, a gente não consegue deixar tudo pronto na hora, tá? Não dorme em lugar nenhum. Vai fazer comigo isso, estresse, Felipe chega, fica com as bochechas vermelhas. A criança fica até vermelha, né, Beth? Fica. A criança quando chora, faz pirraça, tá nervoso. Cada criança reage de uma forma, tá? Ele é grudadíssimo em você. Então, busca, Beth, pessoas que ele tem vínculo afetivo também e que podem estar mais próximo dele. Faça com que ele crie vínculos, estreite esse vínculo afetivo com essas outras pessoas, esses outros familiares. Isso também vai te ajudar muito. Porque se ele tem um grude, né? Se ele tem aí uma fixação em você, ele quer o tempo todo ficar do seu lado, é porque ele se sente seguro com você. Então é hora dele, ele precisa se sentir seguro também com outras pessoas. Então estreite esse vínculo afetivo com outros familiares que também vai te ajudar bastante, tá? Fiz uma rotina para o João. A cada atividade realizada ao longo do dia, ele ganha uma estrelinha. Ao final da semana, ganha uma medalha para o livrinho. Isso é bom? Sim, Tatiana, é sim. Eu falo o seguinte, nós adultos, vamos lá. Se você é motivada no seu trabalho, você não trabalha bem? Se você é motivada a conquistar alguma coisa, eu quero muito isso, e você é motivada, você não vai correr atrás? É a mesma coisa. E dá a estrelinha, porque tem gente que recrimina, né, esse tipo de atividade. Ah, dá estrelinha, dá não sei o quê. Eu acho que depende muito da maneira que você trabalha isso, tá? Porque ali você tá mostrando que, pô, ele é nota 10, né? Que ele tá fazendo tudo divertido. E aí ele vai juntando lá, né? Ele pode ter a coleção de medalhas, né? Isso vai para ele significar que o comportamento dele é legal. E aí você pode também aproveitar e falar, olha, esse mês você foi nota 10, a gente vai fazer um passeio. Ou a gente vai, igual eu sempre falo, né? Dar prêmio é bacana, mas depende do prêmio. Então, por exemplo, quando são prêmios voltados para atitudes da família, é legal. Nada material, tá? Porque, como eu sempre falo, essa questão material é muito abstrata para a criança. Até a questão mesmo monetária daquilo que você compra. Mas não tem problema nenhum. A rotina é extremamente importante. Você está certíssimo em montar essa rotina. Isso facilita muito. E você fazer a estrelinha, você... Igual o meu filho, gente. O João, que é charado seu, o João tem uma rotina. E ele tem um campo na rotina dele em que ele coloca lá o que ele quer. Sabe o que ele quis? Chocolate. E eu falei pra ele, ó, chocolate. Ele não vai ganhar chocolate se não fizer as coisas direitinho. Aquilo é a motivação dele. E o chocolate para ele não é algo abstrato, não. É algo que ele gosta muito e coisa de comida é legal você trabalhar com a criança, tá? Oi, Rose, que bom que você está gostando das dicas. Fico muito feliz, tá? Por gentileza, como lidar com o TDAH da minha filha, 5 anos? Tem um jeito melhor para isso? A criança, Vânia, que tem um transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, ela é impulsiva, ela é hiperativa, ela é inquieta, tá? E aí a gente precisa oferecer a ela atividades, brincadeiras que façam com que trabalhe a atenção e concentração dessa criança. Então busca atividades, brincadeiras que vão exigir o raciocínio, vão exigir com que ela preste atenção naquilo e faça. Rotina para sua filha é ideal. Faça uma rotina de imagens, onde ela possa ir colocando ali, cada coisinha que ela fizer, cria com ela. Né? Uma criança de 5 anos é uma criança também que entende as coisas. E aí coloca lá as coisas que ela precisa fazer no dia, monta com ela, né? Pega essas imagens coloridas e aí a cada tarefa que ela fizer, ela vai colando no quadro. E aí no final da semana, vocês podem fazer alguma coisa divertida. Ah, vamos fazer uma noite na cabana, vamos... Eu tô falando coisas que eu já fiz, tá? Com os meus filhos. Vamos fazer brigadeiro, palha italiana, cineminha, né? Pipoca e cinema... Mas a rotina para uma criança com TDAH é extremamente importante, porque além disso, ela além de controlar a ansiedade da criança, ela ajuda na organização. As crianças com TDAH elas têm uma facilidade enorme de se desorganizar e se perder nas coisas. E principalmente, Vânia, eles não concluem aquilo que eles começam a fazer. Eles vão fazendo várias coisas ao mesmo tempo e eles vão picando. Eles nunca vão até o final, tá? Minha filha come unha, o que faço? Meu filho também estava assim, tá, Júlia? Eu falo, olha a mão da boca, e aí eu converso. Olha, é sujo, tem bactéria, aquela conversa de mãe mesmo que a gente tem, né? Mas tira o foco, tá? Ele precisa se ocupar. Se ele tá comendo unha, ele tá com tempo ocioso.
Ele tá meio que, vamos dizer assim, à toa. Ele tá ocioso. Ele tá ali, não tem o que fazer. A unha para ele é uma válvula de escape. Tá? Então, no caso da sua filha, procure organizar esse horário dela para ver se ela não tá com um tempo dela ocioso, tá bom? Ah, Valquíria, que bom que você gosta das minhas dicas. Fico grata. Muito obrigada. Meu filho finge que não está vendo e nem escutando. Verena, mão nele. Encosta no seu filho. Só converse com seu filho se ele te olhar. E isso é uma questão de respeito. E fale isso para ele. Eu sou sua mãe, eu te respeito e você precisa me respeitar. Então eu preciso que você olhe para mim quando eu estiver falando com você. E aí pergunta para ele: quando você estiver falando comigo, se eu não quiser te olhar, você vai gostar? Faz a criança se colocar no lugar, pensar, né? Isso é interessante, porque isso também faz com que a criança aprenda a argumentar, a falar, tá? O meu filho tem muita dificuldade em falar. Estou fazendo acompanhamento com a fono. Você poderia me passar umas dicas? Então, Rosa, essa questão da fala, seu filho tem quantos anos? Porque, por exemplo, a criança, ela precisa de incentivo. Se ele quer um brinquedo e ele fala de qualquer jeito e você dá, você não vai estar contribuindo. Você tem que falar, por exemplo, o nome do objeto e pedir para ele repetir. Eu posso estar montando aí uma live voltada aí para estímulos, né? Para as crianças, para poder estar dando umas dicas em relação a isso para vocês, tá bom? Bom, então vamos lá. Daqui a pouco eu volto nas perguntas, tá, gente? Vamos dar continuidade aqui às dicas que eu trouxe para vocês. Falar com calma, né, e explicar a importância de expressar, de esperar, é extremamente importante, tá? Só que aí a gente precisa dar exemplos concretos e claros. Mostrar que fazer as coisas com calma é muito melhor. Por exemplo, o resultado é muito melhor, né? Você vai fazer um lanche. Um lanche mais elaborado, ele é muito mais gostoso. Vamos colocar que seu filho gosta de misto quente. Você passar um requeijão, colocar um queijo presunto, passar uma manteiguinha, enfim, fazer um sanduíche rapidinho e dar para ele, é uma coisa. Agora, você pegar a sua sanduicheira, colocar lá o queijo, presunto, só o queijo, enfim, do jeito que ele gosta de fazer, é outra coisa. Então, dê exemplos concretos para ele em relação a isso, tá? Quando seu filho tiver que esperar por algo, tenha algo que o distrai. Gente, você vai levar ele no médico. Ele tá lá na sala de espera e ele fica impaciente. Leva um brinquedinho, leva um livrinho, leva qualquer coisa que vá fazer com que ele se sinta confortável naquele momento, tá? Porque a criança impaciente, ela vai chorar, ela vai entrar em crise naquele momento que ela estiver esperando, tá? E isso vai ajudar essa criança a esperar a vez dela lá, enfim. Então, tirar o foco naquele momento por algo que seja confortável, seguro e agradável para ela é importante. Ensine seu filho a não interromper a conversa. É muito difícil isso, né? Porque ele interrompe. Mas aí o que você faz? Quando ele te chamar na mesma hora, você fala: eu já vou te ouvir, só um minutinho. Né? Aí ensina ele a guardar um momento. Mas aí terminou, gente, tem que dar atenção. Tem que falar, tem que responder a ele, tá? Criar rotina, né? A Tatiana falou da rotina e é muito importante. Eu sempre falo isso para os pais. Eu sei que nem todos os pais sabem criar uma rotina. Às vezes fica na dúvida no que colocar, como fazer, que estratégia usar. E a rotina é legal porque ela diminui a ansiedade. A criança já sabe as coisas que vão acontecer. E aí também faz com que ela consiga concluir as tarefas, concluir as coisas que ela precisa fazer. Isso desenvolve também a paciência, tá? Uma outra coisa também legal, gente, importante, é valorizar, recompensar, né, pelo bom comportamento, pela espera. Elogie, crie momentos descontraídos com a família. Mostre a ele que você fica feliz e que ele vai ficar feliz com isso, porque ele vai ser, de certa forma, beneficiado com isso. Né? Ninguém vai chamar a atenção dele, ele não vai se irritar, ele não vai ficar tão estressado, ele vai aprender, tá? E aí, gente, eu trouxe para vocês também algumas brincadeiras, tá? Para vocês oferecerem aos filhos de vocês. Brincadeiras também, existem inúmeras, mas eu selecionei algumas aqui para vocês fazerem em casa com seus filhos durante essa quarentena, tá? Para poder ajudar a desenvolver essa paciência. Quem é que já brincou aqui de passe-anel? Acho que a maioria das mulheres, né? Acho que meninos nem tanto, mas as mulheres gostam. Lá em casa, os meus filhos gostam, os três. Eles adoram brincar de passanel. A brincadeira do passanel diminui também a ansiedade. As brincadeiras antigas, no geral, gente, são muito boas para isso, tá?
são muito o pique-esconde. Essas brincadeiras também ajudam nesse controle da ansiedade, ok? Jogo de tabuleiro. Por que o jogo de tabuleiro é bom? Porque o jogo de tabuleiro tem regra, você não joga sozinho, então você tem que esperar a sua vez. Né? Você tem que seguir as regras do jogo, você usa um dado, você usa uma roleta, então não é uma coisa papum. E tem jogo de tabuleiro que é longo, não é verdade? Ler histórias para o seu filho. Por quê? Porque seu filho tem que ficar quietinho, tem que ter atenção, concentração ali, prestar atenção em você, ele precisa te ouvir. E isso também vai ajudar a controlar a ansiedade da criança. E aí, sabe o que é legal para crianças ansiosas? Você contar a história em capítulos. Você começa, vai até um pedaço legal e fala, ó, amanhã eu termino a história de noite. Isso é legal porque também cria o hábito. Eu sempre falo com os pais dos meus pacientes, né, com as pessoas que eu conheço. Leia a história para o seu filho de noite. Isso é, assim, muito bom. Vocês não têm noção de como isso é bom para uma criança. Criança que dorme com o celular na mão, criança que dorme vendo televisão, não é legal. Isso já foi comprovado. Não faz bem para a saúde da criança, né? Até por uma questão cerebral da criança. Então a criança passa a ter sono agitado. Então quando você senta com seu filho na cama, quando você dá um beijo, dá boa noite, né, cobre ele, faz todo esse ritual, você tá fazendo algo de assim precioso para o seu filho. E ler livro para ele na hora de dormir é extremamente importante, tá? Fazer receitas. Quem é que gosta de ir para a cozinha com o filho? Então é muito bom. As crianças precisam seguir ali os ingredientes, a receita, né? O modo de fazer. Né? Por exemplo, eu vou fazer um bolo com meu filho. Ele vai ter que entender que eu vou ter que ligar o forno, esquentar o forno. Né? Enquanto eu faço a receita, o forno tá lá esquentando. Eu preciso untar a forma, porque senão o bolo vai agarrar. Então, olha quanta coisa ele tem que fazer, que ele tem que esperar até o bolo ficar pronto. Tudo que vocês forem fazer, que tem um manual de instrução, vai ajudar a controlar a ansiedade do seu filho. Vai ajudar ele a aprender a esperar. Não querer as coisas tudo na hora, sabe? E aí também realizar atividades de artes. Por quê? Porque atividade de artes tem que fazer com mais cuidado, exige uma coordenação motora fina, é uma pintura, é um recorte. Enfim, a atividade que envolvam artes é muito importante. Eu, quando criança, eu não tenho o laudo em mãos, mas a minha pediatra dizia que eu era hiperativa. E aí eu cheguei a fazer balé clássico, cheguei a fazer pintura, depois fui para dança, enfim. Fiz muitas atividades que ajudavam na concentração. E melhorou muito. Não resolveu o problema, claro, né, gente? As coisas não resolvem o problema assim, mas melhorou muito, sabe? Assim, diminuiu muito essa questão e aumentou muito a minha concentração, tá? Jogo de varetas. O jogo de varetas é muito legal, porque você não pode fazer com que as outras varetas balançam, né? Então você tem que ir muito cuidado, com muita atenção. Brincadeira, gente, que fazem com que a gente faça as coisas devagar, que tem que pensar, raciocinar, sabe? Jogos estratégicos, desafios, são excelentes para controle de ansiedade. Uma outra coisa também, gente, que eu sempre falo é trazer a natureza para a vida da criança. Na natureza tudo precisa de tempo, não é verdade? A gente planta uma plantinha e aí aquela flor vai crescendo, né? A gente tem que aguar. Por exemplo, plantar o feijão no algodão. Fica aí uma tarefa legal para o final de semana. O final de semana é bem legal você pegar e fazer algo de diferente. Então, por exemplo, você pega o algodãozinho e fala, eu vou plantar o meu feijão, você planta o seu. Pega um potinho, um copinho, e aí planta, e aí todo dia observa como que está sendo esse desenvolvimento do feijão. Então, trazer a natureza para a vida da criança é muito legal. Uma outra coisa também, criar o boneco de meia alpiche. Alguém já criou o boneco de meia calça com alpiche? Alguém já ouviu falar? Já viu? É muito interessante, ó, eu vou falar para vocês. Você pega uma meia calça velha que você já não usa mais, tá? E aí você vai colocar, você pode usar tanto o alpiche com serragem ou o alpiche com terra e areia. Se for terra e areia, para um copo de terra você põe meio, tô dando a receita, hein? Você põe meio copo de areia, mistura, aí você vai colocar dentro da meia primeiro o alpiche, tá? Joga todo o alpiche lá no fundo. E aí depois você vai jogar a serragem ou você vai jogar a terra com areia. E aí você vai enchendo do tamanho que você quer seu bonequinho. Você já fez, Paty? É muito legal, né? Você dá o nó bem apertadinho e vira ele ao contrário. Por quê? O alpiche tem que ser a parte da cabeça dele. Porque é ali que vai nascer os cabelinhos do boneco.
E aí você pode puxar a meia com a terra e fazer o narizinho amarrar, a orelhinha, colar o olhinho. Verena é muito legal. E aí você molha a criança, ela criou um bonequinho, certo? E aí você vai falar pra ela, ó, todo dia você tem que molhar o bonequinho pra poder nascer cabelo no boneco. Né? Então, a gente até, eu brinco, né? Eu falo, a gente não tem que lavar a cabeça, usar shampoo para o nosso cabelo ficar bonito, crescer forte, é a mesma coisa. E aí, se você pega, uma dica, se você pega o alpiste, coloca na água de um dia para o outro, ele vai germinar muito mais rápido, tá? Senão, em 4 dias já tá nascendo graminha. E o legal é que você pode trabalhar a coordenação motora com essa criança, você pode cortar o cabelo do boneco, você pode fazer moicano, vários penteados, é muito legal. Muito bacana. Isso é uma brincadeira muito legal. Ó, o Augusto está assistindo. Que legal. Tudo bom, Márcia? Ó, um beijo, Augusto. Um beijinho para você, hein? Bom, minha filha não dorme à tarde e, além disso, ela só dorme 1 ou 2 horas da manhã. Vanessa, você vai ter que criar um ritual para ela, tá? Crie um ritual para ela. Sabe aquele ritual, mesmo que ela não durma? Vou te falar por quê, tá? Vamos supor que você queira que de tarde ela tenha o soninho dela. Você vai pegar, vai colocar ela num lugar mais escurinho, fique do lado dela, fique próxima dela. Vai fazer um carinho, vai cantar uma música, vai colocar uma musiquinha. E aí vai, mesmo que ela não durma, ela vai acostumar naquele momento a deitar. De noite a mesma coisa. Coloca ela um pouco mais cedo na cama, leia uma história, converse com ela. Sabe por que eu tô te falando isso? Experiência própria. O meu filho de 4 anos, ele ia pra creche, quando ele chegava na creche, ele chorava e falava assim, eu não quero dormir. E eu lembro, a pedagoga até ria, né? Ela falava, mas Natália, ele acaba dormindo. Mas ele não queria, gente. Ele não queria dormir de jeito nenhum. Não queria. Ele falava comigo e falava com meu marido. E aí eu falava com ele assim, olha só, você não precisa dormir, tá? É porque os amiguinhos gostam de dormir. Eles precisam descansar. Então o que você vai fazer? Você vai deitar e vai ficar quietinho deitado. Não pode ficar brincando, pulando, né, conversando, porque os outros amiguinhos gostam de dormir, tá combinado? A tia não vai fazer você dormir, a tia só vai pedir pra você ficar quietinho. Você deita lá e fica quietinho. E aí eu fui fazendo isso. E aí ele começou a dormir, ele ficava tranquilo. No final das contas, ele já não tava reclamando. É igual em casa. Ontem, 11 e pouco, ele tava acordado, porque ele queria meu colo, ele queria minha atenção. Mas se eu chegasse em casa, desse, né, a janta pra ele, colocasse ele na cama, né, contasse uma história e deitasse, né, ele mais cedo, ele ia dormir mais cedo. Só que, por exemplo, ontem eu precisei trabalhar até mais tarde. Então ele acabou ficando ali do meu lado, tá? Mas a gente precisa criar esse ritual, tá, Vanessa? Esse ritual é importante. Ah, seu filho gostou, Paty? Que legal. Esse boneco, gente, é muito legal. Faça com os filhos de vocês. E aqui, ó, faz, tira uma foto, posta na internet e me marca, que eu quero ver, hein, gente? Faz lá que eu quero ver. Ah, oi, Natiele. Natiele tá aí também, Vanessa, com você? Então, cria esse ritual com a Natiele, né? Assim, dela deitar, dela descansar, né? Assim, não precisa chegar e falar, você tem que dormir, não. A criança, o corpo dela vai se habituar naquela situação, tá? Vamos lá, que agora eu tenho mais algumas dicas. Tá acabando, mas ainda tem dicas, hein, gente? Ó, outra coisa legal também é criar coisas passo a passo, como eu disse. Tudo que tem manual, que tem instrução é legal. Tem o boneco de alpiste, tem o boneco de farinha. Vocês já viram com bexiga? Você pega a bexiga de encher, põe farinha dentro dele. Pode ser fubá, farinha, qualquer tipo assim dessa, né, que tem como é que fala? Textura, tá? E aí vocês vão fazer olhinho, tudo bonitinho. A criança pode puxar, pode fazer formas. Isso é até legal, porque trabalha também a questão da ansiedade. É como se fosse uma válvula de escape para a criança, para você ficar calma, né? Igual eles falam que o slime é legal porque a criança fica ali um tempão no slime, né? Então, um boneco de bexiga com farinha também é legal. E é um brinquedo artesanal, você pode montar com o seu filho, tá? Quebra-cabeça é legal, jogo da memória, contar histórias. Tem uns jogos também, vou mostrar para vocês, ó. Esse aqui eu uso com criança bem pequenininha, tá vendo? Então, a criança tem que pegar uma bolinha de cada vez e passando, né? Igual que tá aqui, ó.
e vem. E uma de cada vez. Criança muito ansiosa não gosta muito, não, mas se você tiver dois e brincar com ela, é legal. Tá? Então, assim, esse tipo de brincadeira é legal. O alinhavo é interessante. Eu tenho assim e tem um grandão também assim, que é mais simplesinho para criança. Que eu atendo crianças a partir de 1 ano e meio, 2 anos, né? 3 anos. As crianças pequenininhas adoram, eles gostam muito, tá? Uma outra coisa também, gente, existem aí na internet muitas histórias contadas, cantadas, né? Vamos supor, o tema paciência. O tema paciência, a gente consegue achar desenhos que falem de paciência. Então, trazer esse lúdico para a criança é legal. Se seu filho gosta de ver desenho, seu filho gosta dessas coisas, aproveita também o conteúdo da internet para poder ele assistir esses desenhos. Existem livros, tem coletânea de livros que falam de valores. Falam, eu tenho inclusive aqui um que fala da intolerância. Eu emprestei ontem para um paciente meu. Fala da intolerância. É bem bacana, é bem legal, tá? Vocês já viram também o pote da paciência que a gente faz com água e glitter? Alguém já fez? Ó, o pote da paciência é assim. Você pega uma garrafinha ou um pote desses de tampa mesmo, de que você trava, né? Aperta bem. Tem gente que faz no de vidro, mas normalmente quem faz no de vidro são com adolescentes, são, né, com crianças maiores. Mas aí eu indicaria de plástico mesmo, tá? Mas tem que ser transparente. Você vai com a criança escolher o glitter que ela quer. Você pode colocar miniaturas. Fala que é o pote da calma, né? Da calma, da paciência. E aí a criança vai colocar água, vai jogar o glitter e vai colocar as miniaturas que ela quer. E aí, o fato dela fazer esse movimento com o pote, o glitter caindo e as miniaturas, ela tá brincando. Isso para criança pequenininha também, gente, é excelente. É muito bom, tá? O pote da calma, da paciência. Façam aí que também é bem interessante, tá? Isso, Vânia, faz esse boneco sim, você vai gostar, teu filho vai amar. A Tatiele, né? Vai amar. Ele também não quer vestir qualquer roupa. De uns dias pra cá só quer vestir calça jeans, de preferência apertada. E tem muita gente. Luzinete, tudo bom? Você tá falando do meu filho. Eu tenho um filho, meu filho de 4 anos é assim. Olha, pode não estar frio, ele quer roupa de frio. É desse jeito. Então, sabe o que você pode fazer? Dê algumas opções de roupa para ele. Já que você sabe que ele gosta da calça jeans, né? Vamos supor. Pega-se umas opções e fala, ó, escolhe aí uma dessas 3 roupas. Porque a criança, tem criança que não gosta muito desse negócio da imposição, de falar, toma, é isso que você vai fazer. Então pega ali 3 opções de roupa, põe ele na cama e deixa ele escolher. Ele vai se sentir meio que, ó, eu posso escolher alguma roupa. E aí você vai fazendo isso. Eu comecei a fazer isso com meu filho e agora ele já tá muito mais tranquilo em relação a isso, tá? Ah, não, a Tatiele é filha da Vanessa, é muita mãe aqui, gente. E a Vânia tem um menino, né, um filho. Ah, obrigada! Um beijo pra ela. Ó, meu filho fala muito, muito, muito mesmo. Tem, gente, o meu do meio. Lu, meu filho fala, 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 que tem hora que fala assim, respira, fica calmo, né? É desse jeito. Então, essa questão da fala é a ansiedade, tá? É aquela criança que tem muita coisa para colocar para fora, que quer te falar milhares de coisas ao mesmo, num tempo muito curto. Então, observe, ô Lu, se ele está tendo oportunidade durante o dia ele falar, de durante o dia ele se expressar. Porque às vezes ele guarda muita informação, quando ele chega perto de você, ele se dispara a falar e sai igual, né? O meu filho do meio, assim, ele fala, 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 e daqui a pouco ele tá com outro assunto. Isso é a ansiedade, tá? E aí a gente precisa realmente falar, respira, vamos lá, um assunto de cada vez, devagar, e ensinar ele. Ensinar não, dar a oportunidade de ele estar falando durante o dia, tá? Dele estar se expressando, porque ele tá guardando muita coisa para ele e liberando para você de uma vez só, tá? Ô, Vânia, pega algumas histórias que ela gosta, tá? E fala para ela escolher, fala assim, ó, vamos escolher as histórias dessa semana? Então, assim, vai lá e escolha. Ah, a semana tem 7 dias, então vamos escolher 7 livrinhos, tá?
O nosso desafio é escolher 7 livros, tá? Combina com a sua filha, Vânia. E aí deixa ela escolher os 7 livros. E aí ela vai escolhendo os 7 livros, já vai aumentar ali a opção, né, de ouvir as histórias. Utilize também, de repente, às vezes algum apetrecho, um fantoche, uma lanterna, alguma coisa para poder dar uma diferenciada aí e, e ela gostar, né, de modificar essas histórias. Meu bebê tá muito estressado com tudo. Ele tenta tudo, ele quer. Ele tem 2 anos. Franz, criança de 2 anos é normal ser impaciente. A gente precisa trazer essa paciência para ele. Então, assim, essas coisinhas de apertar, esse potinho de glitter, né? Essa questão de na hora que a criança quer muito, você dá um beijo, dá um abraço, dá um afago, um carinho, brinca com ele, faz uma cosquinha, fala, tá bom, vou fazer. Vamos lá, me ajuda. Vamos com calma. Isso também vai contribuir com o seu filho, tá? Jogos de encaixe é legal, bolhas de sabão é legal. Olha quanta coisa bacana. Então, gente, ó, eu dei muitas dicas para vocês, hein? E aí, gente, vocês sabiam que ser impaciente pode ser prejudicial à saúde? Sabiam disso? Existe, gente, por exemplo, 3 razões para isso. Para ser prejudicial à sua saúde, à saúde do seu filho. Por exemplo, obesidade, hipertensão e envelhecimento estão conectados à impaciência. Por quê? A obesidade, é muito claro isso, porque se você é impaciente, você acaba comendo comidas com baixa qualidade, né? O famoso fast food. Então, você acaba comendo comidas que não vão ser saudáveis, não vão te fazer bem. E se é uma coisa que é constante, né? Tem uma frequência ali, você vai ter filhos obesos, você vai, né, ter um problema de obesidade. Hipertensão. A hipertensão, gente, ela vem do estresse, que a pessoa impaciente é estressada, não é verdade? E aí esse estresse também vai prejudicar a sua saúde e aí vai fazer com que você tenha hipertensão, tá? O envelhecimento. O envelhecimento é um tema, é um item bem interessante. Por quê? Porque muitas universidades pelo mundo afora, tá? Fizeram várias pesquisas em relação à impaciência, estresse, né? Até por conta dessa correria do dia a dia, enfim, essa vida aí agitada que a gente vem levando, né? E até com esses problemas todos que vem acontecendo. E aí eles perceberam que isso também prejudica a saúde, né, da pessoa, do homem. Por quê? Porque quanto mais estressado você fica, a gente sabe que uma pessoa muito estressada, né, ela tem muitos problemas, né? Você gera ali inúmeros problemas emocionais, né? Então, existem ali questões biológicas ali, né, que podem realmente prejudicar e trazer esse envelhecimento precoce, tá? E aí eu pergunto a vocês, né, diante de tudo isso e dessas 3 razões, né, que a gente tem aí que comprovam que a impaciência é prejudicial à saúde, eu pergunto a vocês: vocês querem continuar impacientes ou querem que os filhos de vocês sejam impacientes ou continuem impacientes? É claro que não, né, gente? Não é isso que a gente quer pra gente e nem para o filho da gente. Então, vamos colocar essas dicas em prática. Vamos respirar fundo, abraçar esse desafio e acreditar no quanto nós somos capazes, hein? Nós vamos conseguir, você vai conseguir, tá? É degrau por degrau. Às vezes, para algumas pessoas é rápido o resultado, para outras é mais lento, mas o importante é não desistir. Seja paciente. Tenha calma, porque o seu filho merece essa atenção, o seu filho merece essa dedicação e o retorno vai ser muito positivo, tanto para ele quanto para você. Porque você não vai ficar mais impaciente, frustrada, desmotivada, perdida. Você vai conseguir se encontrar nesse caminho e fazer o melhor para o seu filho. A gente pensa lá no futuro do nosso filho, a gente pensa no melhor para o nosso filho. E quando a gente vê pequenos resultados com o nosso filho, isso já nos agrada muito, isso deixa a gente muito feliz, é o que nos motiva. Então, gente, acredite em vocês, tá? E porque eu acredito, então vocês precisam também acreditar. Eu sei que o papel de mãe é difícil,
não é fácil, ser mãe não é fácil, nunca foi, mas a gente precisa aí acreditar, utilizar as nossas atitudes, utilizar de atitudes coerentes, corretas, para a gente conseguir o melhor. Então, muito obrigada, obrigada pela participação de vocês, obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui comigo nessa live. Fico extremamente feliz, muito mesmo, tá? Fico muito grata a vocês, muito grata à participação, à interação. Isso enriquece muito as nossas lives. Essa troca é muito bacana. Eu gosto muito de bater esse papo com vocês, de tirar as dúvidas de vocês, né? Espero que tenha sido assim muito enriquecedor, muito mesmo. Espero que vocês consigam colocar aí praticamente tudo em prática, tá? Vão aos pouquinhos, vocês conseguem. Não deixem de postar a foto do boneco e me marcar, eu quero ver os bonecos dos filhos de vocês, tá? Deixa eu só responder uma pergunta aqui da Kátia. Deixa eu procurar aqui, Kátia. Oi, boa noite. Minha filha tem 7 anos e me dá muito trabalho para dormir. Kátia, é o que eu estava falando com uma outra mãe aí, sobre essa questão do ritual para dormir. A gente precisa criar ritual para essas crianças, tá? Então, mesmo que ele tenha dificuldade, sabe aquela história, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? É basicamente isso. Então, a gente precisa criar esse ritual, ir para a cama com essa criança, colocar para dormir. Vamos fazer xixi, vamos escovar o dente, cobre essa criança, dá beijo, conta uma história, canta uma música. Acalma essa criança. A criança que tem dificuldade para dormir, ela tá brigando com sono, ela tá muito ansiosa, ela tá muito agitada. Então a gente precisa voltar essa criança para o ponto de equilíbrio dela. Então a gente precisa desse momento de paz, de tranquilidade. Não adianta gritar com a criança, brigar com ela, vai dormir, senão você vai apanhar, você vai ficar de castigo, amanhã você não tem celular. Não adianta. Isso só vai aumentar a agitação e estresse do seu filho, ele não vai conseguir dormir. E se ele dormir, ele vai dormir chorando, ele vai dormir estressado, não vai ter uma noite de sono tranquila e ele vai acordar agitado, tá? Então crie, tá, Kátia, esse ritual. Aos pouquinhos a gente vai aprendendo, tá? Eu falo isso porque eu vou testando, eu vou fazendo uma coisa, dali a pouco eu mudo, tá? Mas é desse jeito. Meu filho de 8 anos não gosta de tomar o quê? Banho, Adriana? E se prender quando quer fazer cocô e chora muito por tudo. Adriana, eu estava falando até aqui com as mães que eu criei um quadro bem bacana para um paciente meu, para poder incentivar ele a ir ao banheiro, a tomar banho, escovar dente. É bem legal. Depois eu vou ver se é porque eu não tenho, eu fiz e entreguei para meu paciente. Vou ver se eu monto aqui, tiro uma foto e mando para vocês. Essas são estratégias boas, tá? Esse quadrinho fica até no banheiro e ele vai colando. Toda vez que ele faz cocô, ele cola. Toda vez que ele faz xixi, ele vai colando as gotinhas. É bem legal, tá? Tenho, às vezes, ameaçar em bater nele para ele poder fazer cocô. Então, você tem que incentivar, motivar. Por que ele não quer? Antes de mais nada, por que ele não quer? Foi por alguma situação que ele passou? Ele ficou traumatizado com alguma situação? Ele se sujou, não gostou? Ele ficou com medo do vasinho, do piniquinho? Como que é isso? A gente precisa saber o motivo pelo qual ele não quer. Primeiro a gente tem que descobrir isso. Depois que a gente descobrir o motivo pelo qual ele não quer, aí sim a gente vai trabalhar em cima disso, né, e criar algumas intervenções para poder trabalhar esse psicológico dele, esse emocional, tá? Para poder ele absorver essa ideia de fazer cocô, de fazer o xixi, tá bom? Eu não tenho como falar muitos detalhes para você, porque eu não sei muitos detalhes dessa situação, entendeu? Mas é basicamente isso, tá? Ah, obrigada, Vânia. Vocês que são os amores. Nossa, eu sou muito grata por ter vocês sempre aqui comigo nas minhas lives. Espero que vocês continuem, tá? Boa noite a todos. Muito obrigada, obrigada mesmo. Que Deus abençoe todos nós, né? Nos proteja, para que a gente continue nessa caminhada, né? Lutando, tá? Kátia, falei você, Kátia. Vou fazer o boneco e marcar você. Parabéns, você é muito legal, ajudou muito para nós, mãe, e cuida dos nossos tesouros. Que Deus te abençoe sempre. Você tirou muitas dúvidas que eu tinha. Que bom, Jailma. Fico muito feliz. Vocês não têm noção, gente, como eu fico feliz, como eu fico grata. São 9h44 da noite, eu tô aqui,
feliz depois de um dia inteiro, desde manhã trabalhando. E aqui eu não trabalho sentada assim bonitinha igual eu tô com vocês, não, tá? Eu fico descabelada. Ó, tô suja, cadê meu? Tô até com tinta, não tô? Aqui, ó. Tô suja de tinta. Cadê? Meu jaleco tá sujo também, ó. De tinta. Eu tava um espetáculo, tá? Aí o que que a gente faz? A gente se ajeita pra ficar bonita, passa um batom, né? Que vocês merecem, né? E aí, desse jeito, a gente manda brasa, tá? Então, assim, tô muito feliz de estar aqui, né? Mesmo depois de um dia de luta e de trabalho, né? Essa hora da noite, eu fico muito feliz. Obrigada de coração a vocês, obrigada mesmo, tá? Que bom, eu também amei esse bate-papo. Espero vê-las, né, novamente na terça-feira, 8h30 da noite. Lembrando todo mundo, tá, gente? Que toda terça e toda quinta, 8h30 da noite, já é assim, ritual, hein? Nós vamos fazer as nossas lives. E os temas das nossas lives são voltados para o comportamento da criança, para a aprendizagem da criança. Eu sou psicopedagoga, né? Especialista em aprendizagem. Então, tudo que eu faço é voltado mesmo para o sucesso dos filhos, dos nossos filhos, né? Para o crescimento deles. Não existe só um crescimento escolar, vamos dizer assim. Existe um crescimento pessoal, sabe? A gente quer que o nosso filho cresça, cresça como pessoa, cresça de rendimento escolar. Amo você e seu trabalho, seu carinho, seu carisma. Ah, Érica, você é uma fofa. E sua filha é mais linda ainda, mais fofa. Beijo, Maria Luísa, minha linda. É muito bom. Ó, bom descanso para todas vocês. Bom final de semana, aproveitem. Coloque aí a criatividade para fora, faça as dicas e me marquem nas postagens de vocês, hein? Tá bom? Muito obrigada, tá, gente? Um beijo no coração de vocês. Um beijo enorme, apertado, com cosquinha nos filhos de vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até terça-feira, tá? Um beijo e tchau, tchau, hein, gente?